Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a hemostasia. Mas antes disso, é importante que a gente observe que além do coração, que nós conhecemos em aulas passadas, e os nossos vasos sanguíneos, que nós também observamos em aulas passadas, o outro componente do nosso sistema cardiovascular é o sangue. E sempre existiu um certo aspecto místico associado ao sangue. Desde a antiguidade, ele sempre foi considerado como uma força vital. Isso partiu muito da observação dos animais, que quando eles perdiam o sangue, eles poderiam morrer. Então já foi feita essa associação que o sangue ele é essencial para a sobrevivência, inclusive a sobrevivência humana. Alguns relatos antigos lá da China apontam que eram observadas as mudanças no fluxo sanguíneo para auxiliar no processo de diagnóstico de determinadas doenças. Já na região do Ocidente, muitas doenças eram consideradas como sendo causadas por espíritos que circulavam nesse sangue. E a maneira que existia para retirar esses espíritos do corpo da pessoa era justamente fazer essa pessoa sangrar, que a gente chama de sangria. Só que como o sangue era considerado a força vital, esse processo de sangria ele tinha que ser feito de uma maneira controlada. Mas imagine a quantidade de pessoas que morreram nesses processos aí de sangria. Na Índia, por exemplo, também a gente observa alguns relatos apontam que eram utilizados muitos sanguessugas. Eles acreditavam que as sanguessugas conseguiam sugar o sangue ruim, né, o sangue aí contaminado, e deixava o sangue não contaminado no indivíduo. Então já são práticas sempre abordando aí essa questão do sangue. E o que seria o sangue, então? O sangue ele é um tecido conectivo. Ele é formado por uma parte de plasma e outra de elementos celulares. O plasma ele representa aí um quarto do nosso líquido extracelular. Além disso, a gente vai ter no sangue os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Vamos conhecer um pouquinho inicialmente do plasma? O plasma é a parte líquida do nosso sangue. É nele que os elementos celulares ficam suspensos. E ele é composto do quê? Nós temos lá no plasma água, diferentes íons, moléculas orgânicas, como aminoácidos, proteínas, dentre essas proteínas, albuminas, globulinas e fibrinogênios são alguns exemplos. Nós temos glicose, lipídios, resíduos nitrogenados, nós temos elementos, traços e vitaminas, nós temos gases também, como o gás carbônico e o oxigênio. Dentro da composição do plasma, 92% é de água. Então, a maior parte é aquosa. Nós temos aí 7% representando as proteínas e o resto que sobra, que é mais ou menos 1%, seria formado por todos esses outros elementos. O plasma, então, ele se assemelha muito ao que nós temos no líquido intersticial. A diferença vai ser a presença aqui de proteínas plasmáticas, o que a gente não observa no líquido intersticial. Quais seriam, então, essas funções para essas nossas proteínas plasmáticas? É importante a gente observar que a maioria dessas proteínas plasmáticas são produzidas no fígado. Então, o paciente que tem uma alteração no fígado vai apresentar problemas para a formação dessas proteínas plasmáticas. As albuminas, que nós temos vários tipos, contribuem para a formação dessa pressão coloidosmótica do plasma e também são importantes como carreadoras de várias substâncias, inclusive de fármacos. Nós temos as globulinas, também existem diferentes tipos, que têm como função atuar como fatores de coagulação, como enzimas, anticorpos, carreadores para outras substâncias também. Nós temos o fibrinogênio, que forma filamentos de fibrinas essenciais para que o processo de coagulação do sangue ocorra. Nós temos a transferrina, que é muito importante para o transporte de ferro do nosso organismo. E os elementos celulares, quem são eles? Nós temos os eritrócitos, que são chamados também de glóbulos vermelhos ou de hemácias. Nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E aí nós temos as plaquetas, que são também chamadas de trombócitos. Os leucócitos são células do nosso sistema de defesa. E existem diferentes subtipos de leucócitos. Existem os agranulócitos, como o linfócito e o monócito. E existem os granulócitos, como os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, que têm um citoplasma com esse aspecto aí de grânulos.
Os linfócitos eles são muito importantes como a geração de respostas imunes contra diferentes tipos de patógenos. Os monócitos, quando eles passam da circulação sanguínea para os tecidos, eles se diferenciam em macrófagos. E os monócitos, os macrófagos e os neutrófilos são células muito importantes porque elas realizam os processos de fagocitose. Nós temos aí também os eosinófilos, que são muito envolvidos com o processo de reações alérgicas e também atuam aí no combate às infecções por helmintos. Os basófilos são células encontradas em menor quantidade e nesses grânulos a gente tem a histamina e a heparina, que auxiliam no combate de processos inflamatórios e também alérgicos. Os eritrócitos, que seriam os glóbulos vermelhos ou as hemácias, são as células sanguíneas mais abundantes que nós temos. A principal função delas é realizar transporte de oxigênio e também transporte de nutrientes. Eles são anucleados, têm uma estrutura de discos bicôncavos que são preenchidos com enzimas e hemoglobina. E o tempo de vida médio de uma hemácia vai ser aí de cerca de 120 dias. Essas hemácias, quando elas vão ficando mais velhinhas, elas podem se romper, principalmente porque elas vão chocar com as paredes dos nossos vasos. Imagine passando por vasos mais fininhos, então elas podem se chocar e acabar se rompendo. Além disso, elas podem também ser fagocitadas por macrófagos e, dessa forma, serem removidas dessa circulação. Isso acontece muito lá na região do baço. Vamos observar a estrutura desses eritrócitos. Nós podemos observar essa forma em disco bicôncavo e o citoesqueleto é que vai criar essa forma bicôncava desses eritrócitos. Então, nós temos nesse citoesqueleto filamentos, nós temos aqui proteínas de ancoramento, nós temos filamentos de actina, que fazem essa estrutura bicôncava ser montada, essa estrutura aí dos eritrócitos. Mas esses eritrócitos eles podem ter modificação na sua estrutura, a depender do meio onde eles são colocados. É importante ressaltar que como os eritrócitos não possuem núcleo, então eles não são capazes de sintetizar novos componentes celulares, então eles não conseguem fazer renovação desses componentes, por exemplo aqui, os componentes do seu citoesqueleto, o que facilita então a sua destruição ali perto dos 120 dias. Quando esses eritrócitos eles são colocados em um meio hipertônico, o que vai acontecer com ele? A água ela vai sempre se mover, lembrem-se, por osmose, e ela vai seguir em direção ao local mais concentrado, em soluto. Então, se o meio está hipertônico, quer dizer que o meio tem mais solutos. Então, a água ela vai sair de dentro desses eritrócitos com a direção ao meio. Por isso, eles encolhem. Mas o citoesqueleto desses eritrócitos é rígido, ele vai permanecer intacto, que cria essa estrutura aqui como se fosse uma superfície pontiaguda. Essas células aqui são chamadas de células crenadas. Já os eritrócitos, quando eles são colocados em um meio hipotônico, eles vão inchar, e aí eles vão perder as suas características de disco bicôncavo. Nesse caso, o interior do eritrócito vai conter mais soluto, e a água vai entrar dentro desse eritrócito, e o eritrócito perde aquela característica bicôncava. Na anemia falciforme, nós temos uma hemoglobina anormal. Isso pode causar uma mudança no formato do eritrócito. Esse eritrócito ele fica com o formato de foice. E aí, nesse caso, qual é a problemática? Que quando essas células elas vão passando por vasos menores, elas podem começar a se aglomerar e encaixar uma na outra. E isso pode levar à obstrução desses vasos, com consequente aí, hipóxia, que pode evoluir para necrose local. Uma das características que nós observamos nos eritrócitos é a sua coloração, que é avermelhada. Essa coloração deve-se à presença da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína complexa formada aqui por 4 subunidades proteicas, que podem variar, tá, os seus subtipos. Nós temos vários arranjos diferentes. E cada subunidade proteica dessa possui um grupo M no seu centro. O que seria esse grupo M? É basicamente um anel porfirínico, onde nós temos sequências de carbono, hidrogênio e nitrogênio, e nós temos um átomo central de ferro,
é nesse arranjo que o oxigênio ele consegue se ligar. Então, cada molécula de hemoglobina ela vai carregar 4 oxigênios. Então, percebam que para a gente conseguir formar a hemoglobina presente ali nos nossos eritrócitos, a gente precisa do ferro. Como é que a gente consegue ter quantidades suficientes de ferro para que a gente possa formar a hemoglobina e, consequentemente, gerar os nossos eritrócitos? Nós vamos obter esse ferro principalmente da nossa alimentação. Onde é que a gente vai ter esse ferro? Muito nas carnes vermelhas, no feijão e no espinafre. Esse ferro, uma vez ingerido, ele vai ser absorvido por transporte ativo na região de intestino delgado e ele vai ser transportado por uma proteína chamada de transferrina, quando ele está na região do plasma. Ele vai ser encaminhado para a medula óssea e nessa região da medula óssea, o ferro ele vai ser utilizado para a formação do grupo M e depois da nossa hemoglobina. E essa hemoglobina é utilizada para a síntese dos eritrócitos. Mas como esses eritrócitos eles têm um tempo de vida, geralmente aí próximo de 120 dias, eles passam pelo baço e aí o baço destrói esses eritrócitos velhos e converte essa hemoglobina em bilirrubina, então acaba gerando esse metabólito que é chamado de bilirrubina. Essa bilirrubina, ela vai ser transportada pela albumina para o fígado. Chegando no fígado, ela vai ser metabolizada e consegue ser excretada na bile. E, consequentemente, esses metabólitos vão sair nas fezes. Aquele aspecto das fezes, a coloração, tem muito a ver aí com a presença de bilirrubina. Além disso, essa bilirrubina e esses metabólitos, eles podem ser também excretados pela urina, por isso que a gente tem uma urina com uma coloração amarelada. E uma outra característica interessante é que o fígado ele consegue estocar excessos de ferro numa estrutura chamada de ferritina. Quando existe alguma alteração nesse processo de metabolismo de hemoglobina e bilirrubina, a gente vai ter alterações, formações aí de pigmentos patológicos. Um exemplo clássico seria o acúmulo de bilirrubina na pele e na esclera, que leva ao desenvolvimento da icterícia, que vocês certamente devem estudar dentro de outras disciplinas no curso de vocês. Vamos conhecer os outros elementos presentes ali no nosso sangue, que são as plaquetas. As plaquetas são também chamadas de trombócitos, vem aí do nome trombos, que significa coágulo. As plaquetas não são consideradas como células, elas são consideradas como fragmentos de células. Elas são bem pequenas, têm esse aspecto discoide também, aí cerca de 1 a 4 micrômetros, elas também não têm coloração. São formadas na medula óssea através dos fragmentos aí de megacariócitos. Geralmente a gente tem circulante cerca de 150 mil a 300 mil plaquetas para cada microlitro do nosso sangue, uma quantidade considerável. Elas são anucleadas, então também não são capazes de sintetizar novos elementos presentes ali naquela região das plaquetas. A meia-vida delas é de 8 a 12 dias e elas são eliminadas, a sua grande maioria, lá na região do baço através de fagocitose realizada pelos macrófagos. Agora que nós conhecemos os elementos celulares presentes no sangue, a gente vai entrar em si no processo de hemostasia. Então, o que seria a hemostasia? É esse processo pelo qual o sangue ele consegue se manter fluido e fica restrito aos nossos vasos sanguíneos. A finalidade desse processo hemostático é evitar as perdas sanguíneas, bem como também a perda da fluidez do sangue. A gente não pode perder sangue e a gente também não pode deixar coagular demais o nosso sangue. Nesse caso, é importante induzir o tampão hemostático que seja rápido e bem localizado em um local de lesão vascular. Se você corta um dedo, você não precisa coagular o sangue no seu corpo inteiro. Então, você vai fazer o processo de coagulação para evitar essas perdas sanguíneas naquela região onde você se cortou. É um desafio para o nosso organismo, porque a gente precisa conseguir fazer o sangue continuar fluindo por aquela região no mesmo momento em que a gente precisa começar a reparar aquele problema, que seria aquele corte, né, aquela lesão naquele local. Então, existe uma série de mecanismos hemostáticos que vão facilitar esses processos.
são a constrição vascular, o processo de formação de um tampão plaquetário, a formação de um coágulo sanguíneo, e são coisas diferentes, um tampão plaquetário é diferente de um coágulo sanguíneo, o crescimento de um tecido fibroso local, e depois que o reparo aconteceu, é muito importante que a gente consiga dissolver os coágulos também. A gente não pode ficar cheio de coágulos naquelas regiões, senão a gente vai ter obstrução de passagem sanguínea nos nossos vasos. Nós podemos observar nessas imagens, nessa primeira imagem, nós temos aqui uma lesão vascular. Então, nesse local, a gente vai ter um espasmo vascular, uma certa contração local. Nós temos as células endoteliais nessa região aqui, nós temos as plaquetas, as hemácias. E o que é que vai acontecer depois dessa lesão vascular nesse local? Observe que a gente vai começar a agrupar essas plaquetas aqui, formando um tampão de plaquetas. A gente forma esse tampão plaquetário. Só que esse tampão plaquetário, ele não é muito forte. Então, se a gente tiver choques nessa região, ele pode se romper. Por isso, a gente precisa estabilizar melhor esse local. E aí a gente gera esse coágulo sanguíneo aqui, utilizando uma rede aí de fibrina. Vamos observar o processo de constrição vascular? Seria justamente isso daqui, a gente tem uma lesão local e a gente vai ter uma resposta de vasoconstricção, para evitar, então, a passagem, a perda de mais sangue por essa região. Então, a gente vai observar um espasmo miogênico local, que é causado principalmente por fatores altacoides locais. Esses fatores altacoides locais, eles são produzidos pelas células endoteliais, que estão aqui ao redor, principalmente. O que é um fator altacoide? O que é uma substância altacoide? Ela é produzida em loco, naquele momento ela não está armazenada, e ela é produzida geralmente em resposta a uma injúria. A gente produz rapidamente essas substâncias e libera ali para a gente resolver o nosso problema naquele momento. Essa constrição vascular, ela ocorre devido a esses reflexos nervosos. A finalidade é justamente diminuir o fluxo sanguíneo local, para que a gente perca menos sangue. E quanto maior for o trauma, maior vai ser o espasmo que a gente faz. Então, é diretamente proporcional. Um corte menor, um espasmo menor. Um corte maior, um espasmo maior. A formação desse tampão plaquetário é também chamada de hemostasia primária, porque ele é o primeiro mecanismo que a gente faz para, de fato, parar com esse sangramento. O que a gente vai ter? Então, uma lesão endotelial vai expor colágeno. O colágeno não deveria estar em contato com essas células sanguíneas. Então, esse colágeno subendotelial, ele vai ser o local para adesão dessas plaquetas. Quando essas plaquetas elas fazem essa adesão local, elas vão modificar a sua estrutura, a sua forma, e elas vão também passar a liberar aqueles grânulos que estavam presentes no seu citoplasma. Dentro desses grânulos nós tínhamos diversas substâncias. Então essa reação é chamada de reação de liberação dos grânulos. E isso vai auxiliar na ativação de novas plaquetas, que vão então chegar e se agregar, fazendo o processo de consolidação desse tampão plaquetário. Esse processo é um processo clássico de retroalimentação positiva. Quanto mais liberação de grânulos, maior vai ser a quantidade de plaquetas que nós vamos ter se agregando. Isso vai, então, amplificar esses eventos. Mas como é que acontece, de fato, esse processo de adesão? Então, inicialmente, a gente vai analisar a adesão dessas plaquetas. Então, observem nessa imagem que nós temos o colágeno subendotelial sendo exposto, uma vez que a gente tem uma lesão nessa região. A adesão das plaquetas ela acontece através de ligações de integrinas. Nessa região do colágeno subendotelial que está sendo exposto, nós vamos ter o fator de von Willebrand. E aí esse fator de von Willebrand ele vai se ligar a uma glicoproteína que vai ser expressa na superfície das plaquetas. Então, aqui é a plaqueta. Observe que na sua superfície existem algumas glicoproteínas. A glicoproteína 1B, ela se liga ao fator de von Willebrand, que está ligado aqui ao colágeno subendotelial. Então, nós temos uma formação de ponte, realmente. Glicoproteína 1B, que está presente na superfície da plaqueta, fator de von Willebrand, que está ligado aqui ao colágeno subendotelial.
Além disso, nós temos uma outra ligação importante para a estabilização dessa adesão plaquetária, que é a ligação direta dessa glicoproteína 6 com o colágeno subendotelial exposto. Esses processos eles auxiliam aí na adesão das plaquetas ao colágeno que foi exposto. Professora, o que é que faz então essas plaquetas se ligarem apenas nessa região onde a gente tem uma lesão vascular? Se esse é um evento de retroalimentação positiva, por que a gente não tem essa adesão plaquetária em todos os locais desse vaso? Isso é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de exposição de colágeno subendotelial nesse ponto, as células endoteliais da vizinhança que estão próximas, elas começam a se ativar e a liberar algumas substâncias, como o óxido nítrico, como a prostaciclina, que são substâncias que vão ter um efeito antiagregante plaquetário. Então, elas inibem o processo de agregação das plaquetas em uma região que não tenha um dano tecidual. Isso é bem importante para a gente conseguir manter esse tampão plaquetário bem pontual no local da nossa lesão. E depois que a gente fez esse processo de adesão, o que é que acontece? Essas plaquetas elas vão passar por aquela reação de liberação desses grânulos. E dentro desses grânulos a gente tem, por exemplo, serotonina, que vai fazer vasoconstricção nesse local. A gente vai ter tromboxano A2, que vai ativar plaquetas, ADP, que ativa plaquetas. Então, nós temos uma série de substâncias localizadas nessa região aqui, que vão ativar plaquetas que estavam em repouso. Observe que as plaquetas em repouso, elas são exemplificadas aqui até com uma forma diferente. Por quê? Essas plaquetas em repouso não estão com aquelas glicoproteínas na sua superfície. Quando elas são ativadas, elas começam a expor as glicoproteínas na sua superfície e é por causa disso que elas conseguem fazer os processos de adesão e de agregação plaquetária. Então, adesão plaquetária significa aderir a plaqueta ao local da lesão, aquele colágeno subendotelial, por exemplo. Agregação plaquetária é unir uma plaqueta com a outra. Esse processo de agregação plaquetária vai ser feito através de outras glicoproteínas. E esse processo de agregação plaquetária vai ocorrer devido à presença das glicoproteínas 2B3A. Cada plaqueta vai ter uma glicoproteína 2B3A na sua superfície e no meio a gente vai ter o fibrinogênio sendo utilizado. Então eu tenho glicoproteína 2B3A nessa plaqueta, fibrinogênio, glicoproteína 2B3A nessa outra plaqueta. Então a gente forma uma ponte também utilizando essas outras glicoproteínas que estão presentes na superfície dessas plaquetas. Vamos entender por que a gente tem uma ativação plaquetária. Então, olha que interessante. Aqui a gente vai ter a via do ácido araquidônico sendo exposta. O ácido araquidônico, que vai ser formado principalmente ali nos processos inflamatórios, nas vias de inflamação, ele sofre a ação da enzima ciclooxigenase, que vai converter ele em diferentes substâncias até a gente chegar aqui no tromboxano A2. Então, a partir da via do ácido araquidônico, a gente vai aumentar a quantidade de tromboxano A2 naquela região. Esse tromboxano A2 vai fazer o quê? Ele se liga aos seus receptores, que são os receptores TP, presentes na superfície das plaquetas. Esses receptores acoplam a proteína GQ e G11. E aí, a subunidade alfa ligada ao GTP dessa proteína, GQ e G11, ativa a fosfolipase C, que é uma enzima. E essa enzima é responsável por clivar o PIP2, que é o 4,5-bisfosfato de fosfatidil inositol, em IP3, 1,4,5-trisfosfato de inositol e o diacilglicerol. Lembram que o IP3 ele vai se ligar ao seu receptor que está presente na membrana do retículo endoplasmático, liberar mais cálcio. Cálcio ajuda a translocar a PKC e junto com o diacilglicerol ativa essa enzima. Então, a PKC, que é a proteína sinase dependente de cálcio, uma vez ativada, vai ativar a enzima chamada de fosfolipase A2. E dentro das plaquetas, pessoal, o que a fosfolipase A2 vai fazer é aumentar a expressão dessas glicoproteínas 2B3A. Então, não se sabe muito bem como é que ela faz isso, mas a gente sabe que uma vez que a fosfolipase A2 está ativada, aumenta-se a expressão, então essas glicoproteínas 2B e 3A são colocadas na superfície das plaquetas. Então agora as plaquetas cheias de glicoproteína 2B, 3A e o fibrinogênio estando naquela região,
vão conseguir se agregar. Mas não é só o tromboxano A2 que faz esse processo de ativação plaquetária. Nós temos outras substâncias também. Nós temos aqui o ADP. O ADP ele pode atuar por duas vias diferentes, tá? O ADP ele pode se ligar a um receptor chamado de P2Y-ADP. Esse receptor acopla a proteína GI. Essa proteína é uma proteína inibitória para a ciclase de adenilil. Então, dessa forma, ela reduz a formação de AMP cíclico e reduz a ativação da proteína sinase A. O que já foi observado nas plaquetas é que a diminuição da atividade dessa PK leva a uma ativação das plaquetas. O ADP ele pode também se ligar a outro tipo de receptor, que é o receptor P2Y1. Esse receptor acopla a via da GQ e a trombina se liga ao seu receptor, que é o receptor de trombina, que também acopla a GQ e G11. Então, todos eles vão ativar aquela via que a gente descreveu para o tromboxano A2. Então, levando ao aumento da atividade de PKC, que fosforila e ativa a fosfolipase A2, que vai levar, então, à exposição daquelas glicoproteínas 2B3A na superfície das plaquetas, facilitando o processo de agregação plaquetária. E nós temos também o processo de coagulação sanguínea, que é chamado de hemostasia secundária. Nesse caso, a gente vai tentar transformar esse sangue de um aspecto fluido para a formação de um gel sólido que a gente chama também de coágulo. O principal evento que a gente tem na coagulação sanguínea é a conversão do fibrinogênio, que é solúvel, em fibrina, que é insolúvel. E a cascata de coagulação sanguínea, ela é basicamente uma série de reações de ativação de precursores inativos, são chamados de zimogênios. Então, nós temos vários fatores de coagulação no nosso sangue, mas eles estão inativos. E a cascata de coagulação vai passar a ativá-los em uma determinada sequência. Dentro da nossa cascata de coagulação sanguínea existem duas vias, mas elas vão caminhar para uma via comum. Existe a via extrínseca e a via intrínseca. E nessa cascata de coagulação, vocês podem observar que muitos fatores eles são escritos como letras romanas. E não existe uma sequência meio lógica. Eles foram recebendo essas numerações romanas de acordo com a sua descoberta. Alguns deles nós já sabemos o nome, e aí agora a gente já utiliza o nome, e outros continuam aí recebendo essa numeração em algarismos romanos. Vamos começar aqui pela via extrínseca, que é também chamada via da lesão tecidual ou via do fator tecidual. Ela começa quando a lesão local ela expõe o fator tecidual. Então, na presença de várias coisas, tá, pessoal? Na presença do fator tecidual, desse fator 7 aqui ativado, de fosfolipídios de membrana, de cálcio, então é um ambiente criado ali naquele momento. Isso vai fazer com que o fator 10 da coagulação ele seja ativado. Quando a gente tem esse fator só com o algarismo romano, nós vamos dizer que ele está inativo. Quando a gente adiciona esse A aqui, ele vai ser ativado. Nós temos então que esse fator 10 ativado, na presença do fator 5 ativado de fosfolipídios de membrana, de cálcio, consegue converter a protrombina em trombina. Por que isso é importante? Porque é a trombina que vai ser a responsável por converter o fibrinogênio, que é insolúvel, em fibrina, que é solúvel. Então, a trombina é extremamente importante dentro do processo de coagulação sanguínea. Vamos ver a via intrínseca agora. Essa via intrínseca é chamada de via de contato. Quando existe o contato com o coágulo, ela é ativada. E aí, nesse caso, o fator 12 ele vai ser ativado. Na presença de cininogênio, de precalicreína locais, o fator 11 vai ser ativado. E aí, esse fator 11 ativado vai ativar o fator 9. Na presença do fator 8 ativado de fosfolipídios de membrana e do cálcio, esse fator 9 ativado vai ativar o fator 10. E aí, ele segue a mesma sequência. Ativa a protrombina, que é transformada em trombina, e a trombina converte o fibrinogênio em fibrina. Só que essa primeira formação de fibrina ela é muito instável ainda. E aí a gente vai precisar aqui do fator 13, que vai ser ativado na presença do cálcio. E esse fator 13 é o responsável por estabilizar a fibrina. Então, formar um emaranhado, tipo uma rede de fibrina. E aí a gente tem
essa fibrina estabilizada. Observem que a trombina ela faz uma série de outras coisas importantes. Então, o que a trombina pode fazer? Ela pode ativar o fator 5, ela pode ativar o fator 8, ela ativa o fator 11, ativa as plaquetas, ela ativa o fator 13, ela ativa o fator 7. E ela também ativa as células endoteliais. Então, dentro da cascata de coagulação, a trombina é extremamente importante, porque ela faz uma série de ativações que são aí relevantes para que esse processo de coagulação sanguínea aconteça. E aí nós teremos essa rede de fibrina permeando aquele tampão plaquetário e entrelaçando dessa forma e mantendo as hemácias presas nessa rede. Por isso a gente não perde tanto sangue assim. Esses processos de coagulação sanguínea e de formação de tampão plaquetário não ocorrem necessariamente em seguida, um do outro. A gente vai tendo a ativação dessas duas vias de forma paralela, para que a gente tenha essa estabilização local e menor perda de sangue possível. Agora imagine que você já conseguiu resolver aquele problema naquele local. E aí é legal para a gente manter esse coágulo muito tempo dentro do nosso organismo? Isso não é legal. Então o que a gente pode fazer é justamente a dissolução desse coágulo sanguíneo. Pensando então pelo outro lado, nós podemos inibir a coagulação. E se o coágulo já estiver formado, a gente pode quebrar esse coágulo através de um processo chamado de fibrinólise. Então vamos entender como é que esses processos acontecem. Nós iremos iniciar pelo processo de inibição da coagulação. Então, imagine que o processo de coagulação sanguínea está acontecendo, esse coágulo está aumentando em tamanho. O que é que faz com que esse coágulo não obstrua completamente a passagem da luz daquele vaso? O endotélio ele é muito importante, porque o endotélio ele vai passar a expor uma proteína chamada de trombomodulina. E essa proteína tem um sítio de ligação para a trombina. Então, a trombina, quando ativada lá na cascata de coagulação e fazendo várias ativações que nós vimos, ela estimula o aumento dessa cascata de coagulação. Mas só que a trombina em excesso pode se ligar a essa proteína chamada de trombomodulina exposta lá no endotélio, nas regiões ali laterais a essa lesão. E aí, nesse caso, essa trombina vai ser inibida. Além disso, ela vai conseguir converter uma proteína chamada de proteína C, que estava inativa na sua forma ativa. Isso acontece na presença de uma outra proteína chamada de proteína S. A proteína S é um cofator para essa reação. E aí a proteína C ela se torna ativa. Uma vez que a proteína C está ativa, ela consegue inibir, inativar esses fatores 5 e 8, limitando essa cascata de coagulação. Além disso, nós conseguimos produzir a antitrombina 3 e também moléculas endógenas semelhantes à heparina. E o que é que essa antitrombina 3 ela faz? Então, a antitrombina 3 ela consegue se ligar e inativar diferentes tipos de fatores. Então, ela vai inativar a trombina, ela inativa o fator 10, o fator 9, o fator 11, o fator 12. Então, ela se liga nesses fatores de coagulação e ela inativa esses fatores de coagulação. Quando ela está ligada a essa heparina endógena nossa, essa inibição ela é potencializada em cerca de 1000 vezes. Então, a gente vai ter fatores de coagulação sendo inativados devido a essa ligação e consequente modificação nas suas estruturas. Se esse coágulo já está formado e a gente já conseguiu resolver o nosso problema, nós precisamos então degradar esse coágulo. E isso inicia com a presença do ativador de plasminogênio tecidual, que é formado pelo endotélio. Então, o endotélio daquela região lateral ali, a lesão, ele começa a liberar o fator aí, que é o ativador de plasminogênio tecidual, que vai converter o plasminogênio que é produzido no fígado e fica ali circulante de forma inativa, em plasmina. O que a plasmina faz de importante? A plasmina, ela quebra essas fibras de fibrina, o fibrinogênio, a protrombina, os fatores 5, 8, 12, todos em produtos de degradação. Então, ela sai quebrando essas estruturas do coágulo. Então, a gente consegue reduzir esse tamanho desse coágulo, limitando então os danos que poderiam ser ocasionados devido à interrupção de fluxo sanguíneo local.
Para a gente fechar, a gente tem os processos de coagulação e fibrinólise acontecendo no nosso organismo, de maneira que a gente consiga manter a nossa hemostasia. No processo de coagulação, a gente teria a ação da trombina convertendo o fibrinogênio insolúvel em um polímero de fibrina solúvel, enquanto que na fibrinólise a gente teria o ativador de plasminogênio tecidual convertendo o plasminogênio em plasmina, que quebraria aqueles polímeros de fibrina, levando aí à formação desses fragmentos. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre a hemostasia, onde nós observamos os elementos presentes no nosso sangue e também os processos importantes para que a gente consiga manter a fluidez do nosso sangue, mesmo nos momentos onde a gente tem lesões teciduais.